Todos os fatos exibidos neste filme são confirmados. Fontes documentadas em thrivemovement.com. Legendado e revisado por Clash. Agradecimentos MHB e Poli. Aprendam e divirtam-se. Todo sistema vivo existente em nosso amado planeta é uma expressão da fantástica habilidade que o universo tem de se manter em perfeito equilíbrio, para depois fazer o que a vida foi destinada a fazer: prosperar. A prosperidade é o fluxo natural da vida. Considere o que certamente é a maior maravilha de todas. Como um pequeno óvulo e um único espermatozoide podem desencadear um processo que, ao final, conseguem fazer mais de um de nós. Um ser de habilidades extensas e potencial ilimitado, com um cérebro capaz de uma autorreflexão complexa e crescente, pernas feitas para dançar e correr, dedos bastante ágeis para tecer uma cesta, tocar um violino, acariciar um rosto. Se a natureza nos ensinou algo, foi que a vida foi feita para funcionar. E como qualquer ser vivo, nosso propósito é prosperar. Mesmo assim, para a maioria das pessoas do nosso planeta, a vida não se trata de prosperidade, mas sim de sobrevivência. Apenas tentando aguentar firme. Isso é mesmo o melhor que podemos fazer? O universo trabalhou por cerca de 14 bilhões de anos apenas para conceber uma espécie que terminaria como inimiga da própria vida e de sua própria casa? Eu acho que não. Meu nome é Foster Gamble e passei uma vida inteira tentando entender o que aconteceu. O que está acontecendo que possa ser responsável pela enorme agonia e depravação deste planeta? Desde a minha juventude, guiado por todo o sofrimento que já presenciei e pela segurança de nossa sobrevivência, me lancei numa jornada buscando respostas para perguntas como: será que é possível que os humanos prosperem? Se sim, por que não estamos? Minha investigação me levou a lugares que nunca imaginei ir, revelando descobertas surpreendentes que, a princípio, pareciam não estar relacionadas, mas acabaram se mostrando estarem crucialmente conectadas, como poderemos ver. Eu encontrei um código, um padrão na natureza que está inserida nas artes e ícones através dos séculos. E acredito que esse código guarda a chave para uma nova fonte de energia, limpa e sustentável, que poderia revolucionar completamente o modo que as pessoas vivem. Também descobri como o nosso sistema econômico está sendo corrompido e também o que podemos fazer a respeito.
Minha viagem revelou maneiras para que possamos exercer nosso poder de criar sistemas saudáveis e libertadores por toda a Terra. E me dei conta de que nós não somos o erro, apenas estamos errados. Diminuímos nosso brilho. Perdemos nossa força, ficamos ignorantes de nossa genialidade, sem saber do nosso real poder e magnificência. Mas tudo isso está prestes a mudar. Convido a você a compartilhar comigo os pontos altos da minha jornada. Criei este navegador para que nos leve através do espaço e tempo. Deixe-me mostrar-lhe. Nessa tela, nós poderemos acessar o que eu chamo de nossos pontos vitais, que são dados cruciais que nós não obtemos através da mídia tradicional. O que nos Estados Unidos foi reduzida de 50 para cerca de apenas 5 empresas. Usemos isso para verificar como o nosso mundo realmente está. Na tela da direita, vamos monitorar como conseguir um sistema para uma vida saudável e sustentável no planeta Terra. Eu as chamo de navegação por insights. E esta será a nossa bússola. Em vez de uma agulha apontando para o norte de acordo com o campo magnético da Terra, nossa bússola é a forma do campo em si. E essa forma, como você verá em breve, tem surpreendentes ramificações tecnológicas e sociais. Depois de uma busca que levou uma vida, eu realmente acredito que esse padrão contém a chave de um mundo funcional para todos. Então vamos lá. Eu cresci em um mundo de privilégios e poder, lecionando em escolas particulares de elite e depois na Universidade de Princeton. Sendo um descendente direto de um dos fundadores da Procter & Gamble, eu cresci para ser um líder na fundação. Porém, escolhi um caminho diferente. Desvendando o código. Eu comecei a acordar quando eu ainda estava no primário. Os adultos me ensinaram que a forma de me proteger de uma explosão nuclear era ficar embaixo da mesa e cobrir a cabeça com as mãos. Foi aí que perguntas mais sérias começaram. Alguns anos depois, eu tive uma experiência direta com a energia universal. Aconteceu um dia quando eu estava voltando no ônibus escolar, olhando pela janela. Eu tive uma visão de um padrão em redemoinho. Eu sabia que o mesmo fluxo de energia que eu estava vendo era o mesmo de um átomo e também o mesmo que o nosso sistema solar inteiro. Senti profundamente que, de alguma forma, até eu era feito deste mesmo padrão. E esta visão foi o que realmente me guiou para a ciência, a começar a entender como funciona o universo e como os humanos se encaixam nesse padrão de energia vital. Anos depois, aprendi que o padrão que eu vi já era conhecido por alguns no mundo científico. Acontece que em 1921, Albert Einstein obteve o Prêmio Nobel por descobrir que, quando a energia é liberada no universo, há pequenos pacotes de totalidade que emergem. Este padrão, na verdade, nos diz muito sobre como a vida evolui, considerando as duradouras maravilhas da criação por todo o universo. E quão insustentáveis são muitos dos sistemas humanos. Eu acho que aprender sobre a forma como o universo cria e mantém a vida seria bastante útil. Cada um desses pequenos pacotes de totalidade que Einstein descobriu, chamados quantos, são feitos de seu meio ambiente, mas distintos por dentro, como um redemoinho na água. Esses pacotes têm sempre o mesmo padrão, não importando o seu tamanho.
e são surpreendentemente relevantes, pois parecem estar conectados a temas como as guerras no Oriente Médio, o colapso financeiro global e como conseguir justiça para todos. Estamos prestes a explorar como. Os matemáticos chamam este padrão de torus. A energia no torus flui através de um extremo, circula através do centro e sai pelo outro lado. É equilibrado, autorregulado e sempre completo. Fui oficialmente apresentado ao torus pela primeira vez pelo cientista e inventor Arthur Jung. O futurista Duane Elgin explica como o torus é o padrão primário que a natureza usa para a vida, em todas as escalas. A evolução tem a ver com se desdobrar, desenrolar. Então a pergunta é, o que o universo está desenrolando? O universo está se desenrolando em sistemas auto-organizados e, como se podem ver, isso está em todas as escalas. Um sistema auto-organizado é um termo técnico para um sistema que toma conta de si mesmo. E se olharmos para a natureza, podemos observar essas formas auto-organizadas. Em todos os lugares podemos ver na seção transversal de uma laranja e também na de uma maçã. Podemos ver na natureza dinâmica de um tornado, podemos ver no campo magnético ao redor da Terra. Há um campo magnético similar ao redor de um indivíduo. Podemos ver na estrutura de uma galáxia inteira. Podemos ver na estrutura de um pequeno átomo. E em todas as escalas, através de toda a história. O universo tem apenas um projeto. Está fabricando torus. O universo é uma fábrica de torus. Estas dinâmicas toroidais são visíveis em todas as escalas. Uma delas é a nível galáctico, as quais são estruturas enormes e giratórias que contêm estrelas. Parece que, tipicamente, grandes globos de galáxias girando têm vórtices que vão da borda ao centro do halo que as rodeia. As estrelas se movem nesse disco galáctico. Para fora do halo, descem aos vórtices e voltam novamente. Há estrelas como Arcturus, por exemplo, que já sabemos ter percorrido este caminho. Esta é a descrição apropriada até mesmo para a atmosfera de nosso planeta. O clima vem do Polo Norte, desce pelo Equador e depois retorna pelo Polo Sul, até o Equador, retornando outra vez. Até as dinâmicas da superfície do Sol são muito similares. Claro que aqui estamos olhando de uma perspectiva externa em um modelo miniatura. Quando se olha para o Sistema Solar, o que é integrado na galáxia, que é integrado a um conjunto de galáxias, que é integrado a um superconjunto de galáxias. Estamos viajando nesse mar sem fronteiras de um fluxo infinito de torus. O torus é como a respiração do universo. É a forma que toma o fluxo de energia em todas as escalas de existência. Mas também há uma estrutura interior ao qual o fluxo se encaixa, assim como um esqueleto. É chamado de equilíbrio vetor, um termo cunhado por um dos grandes pensadores do século XX, Buckminster Fuller. Inspirado pelo seu trabalho visionário, passei décadas investigando as dinâmicas do equilíbrio vetor e do torus. Fiquei tão animado com o potencial da forma de energia toroidal que, em 1997, eu cofundei um grupo multidisciplinar chamado Sequoia Symposium para estudar o padrão e explorar suas aplicações. Nossa investigação coletiva me convenceu que o torus e o equilíbrio vetor são padrões primários, fundamentais na criação do universo em todas as escalas. Nas reuniões do simpósio, conheci inventores que diziam
diziam utilizar a dinâmica do torus como base para o funcionamento de um equipamento gerador de energia sem combustão. Este desenvolvimento revolucionário acessa o que chamamos de energia em ponto zero, ou energia radiante, ou energia gratuita. Agora está sendo chamado simplesmente de tecnologia da nova energia. Devido ao grande sofrimento por parte da humanidade, como resultado da falta de acesso à energia. Eu entendi que a energia limpa, gratuita e ilimitada seria um dos grandes avanços da história. Não só aumentaria, como também transformaria a qualidade de vida neste planeta. Então comecei a me perguntar, quem mais sabe sobre este padrão da natureza? Ou sobre esta poderosa fonte de energia em potencial? Alguns cientistas no simpósio me mostraram como o torus tem sido codificado por diferentes culturas milenares. Atualmente, culturas antigas têm incrustado este código sobre as formas mais duradouras possíveis, em histórias, em ícones, alfabetos, construções. Estamos em um dos lugares sagrados mais visitados do mundo, o Templo de Osíris, em Ábidos, Egito. Muito poucas escrituras têm sido encontradas no Templo de Osíris. Entretanto, há um pedaço de informação bastante significativo neste templo. É um desenho muito claro e preciso. Não está talhado na pedra, nem raspado. Está queimado na própria estrutura atômica. Extraordinária. Nassim decodificou o símbolo de Osíris em 3 dimensões. Como nosso mundo não é bidimensional, parece lógico que os códigos contendo informações sobre o nosso mundo não estariam limitados a desenhos planos. Esta versão tridimensional do símbolo do Templo de Osíris começa com o equilíbrio vetor, um campo de força perfeitamente equilibrado, com 12 linhas de energia iguais irradiando. Estabilizam-se em seu centro como 12 aros em uma roda. O fluxo primário de energia que se equilibra dentro dessa estrutura é o torus. Aqui, nós expandimos para uma escala maior, com um total de 64 pirâmides chamadas de tetraedros. Se então colocamos esferas dentro, representando a energia toroidal que circula cada pirâmide, e depois tiramos as pirâmides, terminamos com uma matriz que é, surpreendentemente, uma cópia exata do ícone de Osíris, um modelo tridimensional do mesmo padrão que foi queimado na rocha, de um templo egípcio há milhares de anos, Pequim, China. Agora, vamos cruzar continentes do Egito à China, onde a mesma geometria aparece em outro lugar sagrado, construído em 1420. Então, nós vamos às cidades proibida, onde os deuses do sol residem, e onde você encontrará na entrada os cachorros Fu, os guardiões do conhecimento. Protegem o conhecimento sob as suas patas. A mesma geometria, 64 unidades de energia, está codificada outra vez. Será uma só coincidência que o mesmo desenho apareça em 2 lugares significativos em 2 continentes diferentes? Então, Nassim me mostrou que esta geometria de 64 está codificada outra vez por culturas através dos séculos, em todas as partes do mundo. A cabalística árvore da vida dos hebreus cria a mesma estrutura que acabamos de ver, com o equilíbrio vector novamente incrustado em todos os níveis. O antigo sistema chinês de sabedoria chamado I Ching está baseado em 64 hexagramas, símbolos com grupos de 6 linhas, umas contínuas, outras partidas. Estas podem ser postas juntas como as 6 bordas de um tetraedro, e juntos formariam o cristal de 64 tetraedros. O mesmo padrão aparece em investigações científicas modernas.
A hélice dupla tem um alfabeto de 64 códones, usados para codificar o DNA humano. Eu vi que existe um conhecimento avançado da geometria viva do universo há milhares de anos. Mas como será que eles a descobriram? A maioria das histórias do Egito Antigo e dos Maias e dos Incas falam sobre deuses do Sol descendo à Terra e ensinando-os engenharia, escrita e todas as suas ciências. Comecei a me questionar se todos esses deuses do Sol não foram civilizações avançadas que vieram de outra parte de nossa galáxia. Há textos de várias culturas antigas, descrevendo-os chegando em barcos voadores ou, na tradição védica, em máquinas voadoras, e por assim vai. Há muitas menções destes deuses do Sol em vários períodos do tempo. Poderiam esses pilotos antigos, vindos de fora do nosso mundo, serem os responsáveis em carregar o conhecimento desse código? Poderiam eles estarem usando este poder para impulsioná-los através do universo? Não pensei que a minha investigação me levaria a isso, e essas ideias estavam abalando meu mundo. Mas Nassim tinha evidências impressionantes para respaldar suas teorias, e eu não conseguia entender de forma racional como conceitos de matemática e física avançada podiam ter sido gravados há mais de 3.000 anos. Busquei um dos investigadores mais conceituados, o Dr. Stephen Greer, fundador do Centro de Estudos de Inteligência Extraterrestre. Ele tem conduzido centenas de entrevistas com funcionários do alto escalão. Quando falamos de inteligência extraterrestre, estamos falando de civilizações que alcançaram o ponto de serem conscientes como nós. Porém, sua tecnologia e habilidades sociais são tão grandes que nos permitem ser civilizações interestelares ou civilizações interplanetárias. E analisemos o fato de, na Via Láctea, existem pelo menos 10.000 planetas como a Terra, que já possui vida inteligente. E pelo menos metade tem potencial para serem iguais ou mais avançados do que o nosso planeta. É quase uma certeza que existe uma vida inteligente por aí que já dominou as leis do universo. Muito além do que nos ensinam atualmente nas escolas, para serem capazes de viajar pelo espaço e tempo, em tempo real, por vastas distâncias do espaço interestelar. Temos mais de 4.000 casos onde esses objetos pousaram em terra firme e deixaram evidências físicas. Temos mais de 3.500 casos de pilotos, temos centenas de casos, incluindo o de um dos investigadores da FAA, da mais alta patente, e muitos outros operadores que observaram em seus radares objetos viajando a milhares de quilômetros por hora, ou se desmaterializando e reaparecendo em outro ponto do céu. Sim, tem havido visitas de extraterrestres, tem havido naves caídas, tem havido materiais e corpos recuperados. Nós temos um contato com alienígenas. Não originários de algum país estrangeiro, mas de algum outro sistema solar. E eu tenho participado disso. Há documentos referentes ao caso Roosevelt, tendo vários casos de voos de OVNIs, particularmente depois de levarem a bordo armas nucleares. Mas mesmo com tudo isso, o que fazem é negar e fingir que nada aconteceu. O que estavam de serviço e os que estavam de descanso, todos viram o OVNI voando em pleno céu. Era um objeto metálico circular. E, pelo meu entendimento, os mísseis foram todos desligados. Digo, eles realmente pararam de funcionar. Algo desligou aqueles mísseis. Me lembro que tudo isso ocorreu viajando a milhares de milhas por hora. Então esse objeto disparou um raio de luz na ogiva do míssil e acertou. Voou meio assim, disparou outro raio de luz, dispara outro raio de luz, abaixa, dispara outro raio e volta de onde veio. E as ogivas nucleares saíram do ar.
No momento, tudo indica que foram ações de extraterrestres. Eles pegaram o vídeo e cortaram a parte que tinha o disco voador. Pegaram as fitas e simplesmente cortaram. Colocaram em outro rolo, depois de uma maleta. Editaram o resto do vídeo e nos entregaram e disseram: "Não preciso lembrar a você, Major, da gravidade de uma quebra de segurança. Consideramos este incidente encerrado." E quem disse que se estivesse envolvido em um incidente com OVNIs, teria que ser amordaçado? Militares do México revelam fotos do suposto OVNI. França expõe documentos sobre OVNIs no país. Vaticano declara que pode existir vida fora da Terra. Todas as evidências da existência de OVNIs, há um fenômeno extraordinário que vem me impressionando e inspirando. A aparição em todo o mundo dos chamados crop circles. Esses desenhos elaborados aparecem misteriosamente em plantações de grãos, de tal maneira que os talos aparecem dobrados, porém permanecem alinhados. Há mais de 5.000 desses padrões espalhados por mais de 30 países, na maioria na Inglaterra. A mídia levou muita gente, incluindo eu, a pensar que, a princípio, esses desenhos são embustes, que é trabalho noturno de alguns brincalhões. Claro que existem versões falsas, mas estas são feitas por mãos humanas, são cruas. Se comparadas com a vasta maioria dessas criações elegantes, poderiam os brincalhões terem criado todos os 5.000 desenhos? Poderiam algumas pessoas com tábuas e cordas terem criado algo tão complexo e lindo como este, feito no meio da noite com uma chuva torrencial e sem deixar pegadas no solo? O campo eletromagnético sobre a plantação que foi dobrada para criar a imagem está frequentemente carregada de eletricidade estática. Algumas dessas áreas também possuem estranhas partículas eletromagnéticas. Um dos mais espantosos desenhos não é um círculo, mas um retângulo que parece ser uma resposta direta a uma mensagem enviada ao espaço em 1974. A mensagem era um sinal de rádio, representando a posição do nosso planeta no nosso sistema solar, na esperança de que fosse recebido e interpretado por algum tipo de inteligência extraterrestre. 27 anos depois, em 2001, este desenho apareceu na Inglaterra, junto com o que parece ser um autorretrato do remetente. Esta mensagem se enquadra no formato do sinal enviado pela NASA e descreve um sistema solar diferente do nosso, uma imagem do remetente, um DNA não humano e uma antena de micro-ondas que aparentemente usam para se comunicar, ao invés da antena de rádio que nós usamos. O símbolo da antena já havia aparecido há um ano atrás, exatamente no mesmo campo, junto a uma antena de rádio em funcionamento, como a que a NASA usou para enviar a mensagem original. A NASA continua negando oficialmente qualquer contato extraterrestre, de qualquer tipo. E ano após ano, essas criações espetaculares continuam aparecendo. Então, o que podem significar esses notáveis desenhos? Aqui há algumas versões bidimensionais, que parecem revelar o torus em 3D. E aqui está o equilíbrio vector. E o padrão relacionado aos 64 que vimos codificado nas artes de tantas culturas antigas.
Quando vi a ligação entre os crop circles e as codificações antigas, eu imaginei que quem quer que as tenha criado e onde fosse, deve haver um propósito importante nesses desenhos. São tão coerentes. Cheguei à conclusão que o padrão do tórios e o equilíbrio vector, especialmente na forma de cristal de 64 tetraedros, está nos mostrando como a energia funciona no universo, para que possamos nos alinhar a ela. Creio que estão nos dando um modelo para que possamos alcançar a energia de uma forma limpa, segura e limitada. E uma nova forma de propulsão. Que outra importante mensagem possa existir para que nos contatem, especialmente agora na perspectiva deles, já que estamos começando a nos descuidar também de lugares além do nosso planeta. Tive outra confirmação dessa noção quando conheci o Dr. Jack Kasher, um professor de física da Universidade de Nebraska, que também tem investigado o fenômeno OVNI. Apresentando-se no simpósio, Dr. Kasher exibiu uma notável série de desenhos, feitos por uma mulher chamada Laine Andrews, que disse ter sido convidada a subir em uma nave extraterrestre. Me assustei ao ver os desenhos detalhados do campo de energia toroidal, que ela disse que pulsava sobre o veículo e protegia os passageiros. Seguidamente, entrevistei James Gillian. James tem muitas horas de gravações de avistamento de OVNIs no seu rancho em Mount Adams, Washington. Também disse ter subido a bordo de uma nave extraterrestre. O que me surpreendeu foi que ele não conhecia Laine Andrews. E mesmo sem ter conhecimento de sua experiência, ele descreveu um fenômeno surpreendentemente similar. Várias naves com anéis giratórios de luz. Será apenas coincidência que James e Laine descreveram a mesma dinâmica do Taurus? E que ambas as pessoas tenham sido bastante assediadas por agências governamentais e militares? Para alguns, a ideia de OVNIs pode parecer loucura. E mesmo assim, de outra perspectiva, é completamente plausível. A Terra tem algo em torno de 4,5 bilhões de anos. São 450 mil milhões de anos. Supondo que haja outro planeta exatamente como o nosso, muito parecido, mas com 450 mil milhões de anos, estão 1 milhão de anos à nossa frente, em escala galáctica. São quase como irmãos gêmeos. Então, onde estaríamos daqui a 1 milhão de anos? Nós resolvemos esses problemas, pois há outra maneira, seja por buracos de minhoca ou curvando o espaço. Tem de haver uma forma de gerar energia, para te impulsionar pelo vácuo. E o fato deles estarem aqui nos mostra que eles encontraram uma maneira. Este é um grande choque para o sistema humano que está em processo. Eu entendo porque há pessoas na nossa geração que aspiram por pontos de liderança política, etc., que não se atrevem a responder a essa pergunta. É um desafio fundamental de visão de mundo. Então, aqui estamos, uma espécie relativamente imatura, lutando com a possibilidade de autodestruição. Se alinhar com o Taurus é a chave para uma nova forma de ter acesso a uma energia limpa e segura. Imagine as implicações. Este poderia ser o avanço tecnológico mais importante do nosso tempo. Então, quem não iria querer uma fonte de energia ilimitada e disponível livremente? Esta se transformou em uma pergunta-chave. E foi isso que me levou para a próxima toca do coelho. Parece que houveram cientistas no início do século XX que estavam desenvolvendo maneiras alternativas para gerar eletricidade, sem combustão. Nikola Tesla acreditava estar explorando o que chamou de energia radiante. Muitos cientistas da atualidade creem que ele estava acessando o que agora chamamos de energia livre. Mas antes que Tesla pudesse terminar seu projeto, seu financiador, o banqueiro J.P. Morgan, que tinha o monopólio do cobre utilizado para as redes elétricas, reconheceu que os trabalhos de Tesla poderiam transmitir eletricidade sem a necessidade de cabos. Então, cancelou os fundos de Tesla. O laboratório de Tesla foi incendiado e ele foi exilado. Tudo por tentar implementar sua visão de energia ilimitada para todos.
Um inventor moderno, Adam Trombley, teve sua inspiração a partir dos trabalhos de Tesla e pelas possibilidades do torus. Trombley construiu um dínamo, um gerador de corrente elétrica, que conseguia ter acesso à eletricidade direto do ar. Tentamos demonstrar que, ao limitar o campo magnético da Terra e rotacionando esse dispositivo, podemos criar um dínamo que funcione. E, de fato, ele funciona. Então, quando contemplamos a natureza, contemplamos Júpiter ou contemplamos o dínamo da Terra que gira no espaço, basicamente temos um ímã que gira no espaço e as linhas de fluxo desse ímã passam por debaixo e através desse modelo toroidal do campo magnético. Também se expande e se contrai, respira, está tomando energia diretamente do espaço, literalmente, e transformando-a. Bem, aqui nesse toroide, nós temos energia suficiente para transformar toda a Terra. E isto não é apenas uma declaração teórica, é uma verdade literal. Contemplar as implicações disso significa que cada lugar da Terra, de repente, tem poder. Cada pessoa do planeta, de repente, tem energia. Temos abundância universal. Trombley foi convidado a demonstrar um dos seus geradores na ONU, perante o Senado dos Estados Unidos. Porém, esses eventos foram minados pela primeira administração Bush, e o protótipo aparelho foi levado por uma batida do governo americano. A experiência de Trombley não é a única. Sempre quando o inventor aparece com uma nova tecnologia promissora no campo de energia livre, nos contam histórias similares de supressão. O inventor John Bedini começou a trabalhar com as teorias de Tesla para gerar energia radiante há algumas décadas e produziu uma série de aparelhos carregadores que geram mais energia do que requerem para trabalhar. Ele anunciou que ia começar a vender por um preço baixo. Pouco depois disso, foi atacado em seu laboratório, ameaçado e persuadido a não produzir tais aparelhos. Pela sua própria segurança, teve que abandonar a sua invenção de energia gratuita. Esses são aparelhos de laboratórios que eu visitei pessoalmente. Agora, a qualidade desse vídeo é obviamente baixa e não espero que ele te convença. A questão é que estar lá com esses inventores, acompanhado por experts, e vendo esses dispositivos de energia nova em funcionamento, me convenceu de que a tecnologia é real. E as implicações disso, para mim, são absolutamente emocionantes. O canadense John Hutchinson não só criou baterias de energia livre, mas também usou as teorias de Tesla para criar antigravidade, para fazer objetos levitarem. Isso poderia revolucionar a área da propulsão. Seu laboratório foi invadido e seus equipamentos confiscados pela polícia e governo em 1978, 1989 e novamente no ano 2000. Um dos cientistas que entrevistamos para este filme foi o Dr. Eugene Malov, um engenheiro do MIT em Harvard, editor da revista Energia Infinita, que cobre o desenrolar das questões tanto tecnológicas quanto teóricas no campo da nova energia. Dr. Malov foi misteriosamente espancado até a morte em 2004. Se esses inventores fossem, na verdade, apenas enganadores e charlatães, me pergunto então por que estão sendo suprimidos tão consistentemente e brutalmente? Perguntei ao inventor da energia livre, Adam Trombley, por que ele achava que essas tecnologias estavam sendo suprimidas e se o fenômeno OVNI estava relacionado. Temos tido gente do alto escalão militar se arriscando a dizer sim, essas coisas são reais. Por que você acha que o complexo industrial militar não quer que hajam declarações sendo feitas? Porque aí começaríamos a pensar, que tipo de tecnologia é essa por detrás disso tudo? E é isso aí, um acobertamento do fenômeno OVNI. Está lado a lado com a supressão da chamada energia livre. A energia é extraída da fábrica espacial à nossa volta, o que significa que não pode ser medida. Esta é uma ameaça direta às maiores indústrias do mundo. Energia livre significa adeus ExxonMobil, adeus petróleo, adeus carbono, adeus a transmissão de eletricidade por cabos, linhas paralelas, tudo irá se esvair. Infelizmente, vai ser 200 trilhões de dólares a menos nos cofrinhos de alguém.
As indústrias de petróleo, gás e carbono valem mais de 200 trilhões de dólares. Esta informação surgindo irá mudar completamente o poder geopolítico. Mais do que qualquer outra coisa já registrada na história. E acontecerá em apenas uma geração. Comecei a examinar soluções inovadoras e, para minha surpresa, estes conceitos têm sido comprovados em centenas de laboratórios por todo o mundo. E mesmo assim, nem viram a luz do dia ainda. Em vez de lançar coisas umas contra as outras e tentar controlar sua explosão, as novas tecnologias se baseiam em mesclar, dançar sobre o que naturalmente é. O denominador comum de todos os dispositivos de energia livre que eu já pude ver é que imitam, de uma forma ou de outra, a forma de energia do torus. Você não precisa acreditar na tecnologia de energia livre para preocupar-se com a repressão de ideias e inventos. Me peguei pensando, que melhor maneira de justificar nossa dependência do petróleo, carvão, energia nuclear e outras tecnologias perigosas e sujas do que fingir que não há outras alternativas melhores e mais baratas? É a minha amada esposa e parceira de criação, Kimberly, que continua a me lembrar o lado humano das minhas investigações científicas. Para mim, tão intrigante quanto possa parecer o torus, os ETs e a energia livre, a pergunta mais convincente é: entender sobre essas coisas realmente vai ajudar a aliviar o sofrimento humano de alguma forma? E realmente parece que sim. Grande parte da dor nesse planeta tem a ver com a falta de acesso à energia. Poder aquecer-te? Consegues arranjar água e comida? Tens cuidados hospitalares? Tudo isso tem a ver com acesso à energia. Se há um padrão fundamental, o que faz sentido para mim, que a evolução seja eficiente dessa forma. E que, se pudermos alinhar esse padrão para criar novas tecnologias que resolveriam os nossos problemas. Então vale a pena para mim abrir a minha mente para esses temas que são tabus sociais. Se as tecnologias de energia nova fossem difundidas livremente pelo mundo, a mudança seria profunda. Afetaria todo mundo. Seria aplicável em qualquer lugar. Essas tecnologias são absolutamente as mais importantes que já passaram pela história do mundo. Tendo isso em mente, comecei a me perguntar quem se beneficiaria em suprimir os estudos científicos? A riqueza e o poder de quem seriam ameaçados caso fosse concedido a todos o acesso à energia livre e limpa? Quem teria o motivo para estabelecer um mundo onde tão poucos têm tanto? Tantos têm tão pouco? Como investigador independente, eu segui uma das regras de ouro do jornalismo investigativo. Se a história não faz sentido, siga o dinheiro. Seguindo o dinheiro. Sermos dependentes do petróleo assegura que as corporações energéticas tenham lucros fenomenais. Eu os vejo destinar enormes recursos para minar toda e qualquer forma de energia alternativa, para controlar as reservas globais e para manter altos os preços do petróleo. Eles têm dinheiro e influência suficientes para suprimir tudo que ameaça o seu monopólio. Então, quem está por detrás das grandes corporações energéticas? O império de petróleo dos Rockefellers, que começou em 1870. Quando John D. Rockefeller fundou a Standard Oil e se tornou o primeiro bilionário da América, desde então, a Standard Oil se transformou em ExxonMobil e outras. E os Rockefellers controlam a nossa comida também. São os primeiros responsáveis pela mudança global, da agricultura em larga escala, baseada em petróleo. Me recordo da tão mencionada Revolução Verde, nos anos de 1960 e 1970. Como a maioria das pessoas, eu pensava que era algo bom. Foi, entretanto, baseada na plantação de áreas enormes de solo cultivado, usando enormes quantidades de fertilizantes, herbicidas e pesticidas feitos à base de petróleo. A Revolução Verde foi um gancho usado pela Divisão de Ciências Naturais dos Rockefellers, em sociedades com grandes corporações de agricultura. A agricultura baseada em petróleo conseguiu novos e altos lucros para a indústria petrolífera, mas nunca cumpriram com as promessas de acabar com a fome e promover a saúde.
A Revolução Verde, a princípio, aumentou a produtividade porque todo pedaço de terra podia ser utilizado para a produção. Mas sua verdadeira causa pode ser vista agora. Os contribuintes pagam bilhões de subsídios para as corporações gigantes da agroindústria. Todas as granjas familiares estão desaparecendo. A biodiversidade foi destruída. Químicos tóxicos envenenam granjeiros e contaminam a terra. A água e as nossas fontes alimentícias pondo em risco a saúde de todos. No ano de 2010, aproximadamente 1 a cada 7 pessoas do mundo não tinham alimento suficiente. As grandes corporações trouxeram as químicas para a agricultura industrial química. E eles falavam sobre 3 instrumentos que consolidariam a cadeia alimentar. O primeiro era a engenharia genética, como medida de controle. O segundo era patentear sementes, patentear a vida como medida de controle, declarando sementes como sendo propriedade privada, tratando o semear de sementes naturais como um crime cometido pelos fazendeiros como um roubo de propriedade intelectual. E o terceiro, os tratados de livre comércio que deixariam as pessoas comuns, fazendeiros, granjeiros, sem sua liberdade. Para salvar a semente. O desenho da tecnologia de extermínio criou sementes estéreis para impor uma maior dependência da humanidade a algumas corporações. Este foi o último passo. Nós somos o que estamos fazendo com as sementes, literalmente pela primeira vez, criando uma nova colonização, ao qual eu chamo de colonização do futuro. Quem controla a produção de alimentos, controla as pessoas. Quem controla a produção energética, controla continentes inteiros. Quem controla o dinheiro, pode controlar o mundo. Então, 2 áreas cruciais, energia e alimentos,